Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Levante-se e Ore, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson ou com as livrarias Família Cristã. Por que Deus diz não? Áudio número 12. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Ensine a ter gratidão diante das tuas respostas. A tua vontade e os teus planos sempre são melhores que os dela. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Por que, Senhor? Um dos maiores mistérios e desafios do nosso relacionamento com Deus em oração é saber que Ele é tanto amoroso quanto poderoso. Se Deus fosse apenas amoroso, então, quando as nossas orações ficassem sem resposta, estaríamos em paz com isso, dizendo a nós mesmos que, se Ele fosse poderoso, teria interferido. Se Deus fosse apenas poderoso, nós presumiríamos que Ele era indiferente à nossa dor. Mas não é assim que Deus é. Ele não apenas nos ama com uma paixão que excede o nosso entendimento, como também é poderoso o suficiente para intervir a qualquer momento e mudar as nossas circunstâncias. O que às vezes ele faz, mas não na maioria delas. A pergunta é por quê? Quando Barry e eu morávamos em Nashville, uma das famílias do nosso pequeno grupo da igreja passou por um terrível momento no qual eles fizeram essa mesma pergunta. David e Nancy já tinham um filho, Mateus, né? Quando tiveram uma linda garotinha chamada Hope, imediatamente ficou claro para eles que Hope tinha algumas dificuldades. A menina tinha os pés tortos, sofria de letargia e não conseguia sugar. No segundo dia de vida, eles receberam a notícia devastadora de que Hope sofria da síndrome de Zellweger. Meninas, não conheço essa síndrome, então a pronúncia pode não estar adequada. Essa síndrome é um distúrbio congênito raro, caracterizado pela falta das estruturas celulares que livram o corpo de substâncias tóxicas no fígado, no rim e no cérebro. Não há cura e a maioria dos bebês morre por volta dos 6 meses de idade. Hope viveu 199 dias. Ter um filho com essa síndrome significava que ambos os pais são portadores do gene recessivo para a síndrome. Por essa razão, depois que Hope nasceu, David e Nancy tomaram as medidas cirúrgicas para impedir uma futura gravidez. No entanto, seja por qual motivo for, isso não funcionou. Apenas 1 ano e meio depois da morte de Hope, Nancy descobriu que estava grávida novamente e alguns meses depois, os testes de pré-natal revelaram que o garotinho também tinha síndrome fatal. Gabriel viveu apenas 183 dias. Acho difícil sequer imaginar a dor de enterrar um filho, mas agora ter de passar por isso 2 vezes está imensuravelmente além do que sou capaz de imaginar. O teste da fé em situações como essa é extremo. Como você continua a amar e adorar aquele que poderia ter salvado a vida do seu filho e não o fez? Como confiar naquele que, embora você tenha feito tudo o que podia para impedir outra gravidez, permitiu que você ficasse grávida novamente de outro filho que teria uma vida tão breve? Não posso testemunhar sobre isso, mas Nancy sim, e ela o fez. Em seu livro, Um Fio de Esperança, quando o sofrimento torna a crença uma decisão diária, ela escreveu sobre sua família. Relatou honestamente a sua dor e a sua luta em meio ao sofrimento. Nancy também contou como ela e sua família decidiram ir além das perguntas e identificaram as experiências deles com Jó.
perplexidade diante da circunstância tão extrema. E, no entanto, cheio de fé de que Deus estava com eles, amando-os qualquer que fossem as circunstâncias, ao fazer isso, eles puderam entender que, assim como Jó sobreviveu, eles também sobreviveriam, ainda que não entendesse porque Deus estava os fazendo passar por aquela provação. Anseio e rendição. Cristo também sobreviveu ao não de seu Pai. Já ouvi pessoas tentarem minimizar a agonia que ele sentiu no jardim do Getsêmani, dizendo que como ele era completamente Deus e completamente homem. Jesus conhecia a grande alegria e vitória por antecedência e, portanto, não se importou em saber que em breve teria uma morte dolorosa. Eu rejeito essa ideia com tudo que há em mim. O nosso Salvador era completamente homem e sofreu como um homem sofreria, embora sem pecar. Jesus sabia que estava prestes a passar pelo maior inferno que já havia sido enfrentado pela carne humana, e que esse era o plano desde o princípio dos tempos para redimir a humanidade caída. Ele sabia que seu Pai lhe permitiria beber do cálice da sua ira e não o livraria. Entretanto, Jesus também sabia que mesmo quando Deus estava lhe dizendo não, ele ainda estava ao seu lado. Sua oração é deixada como um presente para nós, uma luz na noite mais escura. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas, capítulo 22, versos 42. Por que Deus, às vezes, diz não às nossas orações? Como estou certa de que você entende, não tenho a resposta para essa pergunta. Ninguém tem. Mas o que temos é o conhecimento de que quando continuamos orando, quando vamos além do porquê e passamos para fica comigo, Senhor, começamos a aprender mais sobre a nossa fé e a nossa força no Pai. Confrontar Deus com o nosso porquê passa a estar com Ele em nossas necessidades. Deus está lá quando precisamos dele, sempre. Talvez não responda às nossas orações como gostaríamos, mas estará lá para nos sustentar em meio às provações, e com ele podemos resistir. Triste e sombrio foi meu viver, longe de ti, meu Salvador. Paz e perdão de ti venho obter, junto de ti, Senhor. Foi grande a luta da provação, tenho sofrido muita aflição. Para confortar o meu coração, eu venho a ti, Senhor. Minhas vaidades atirarei longe de mim, ó Salvador, pois teu querer será minha lei, servir-te-ei, Senhor. O teu amor desejo provar, a tua graça quero gozar, sempre contigo almejo ficar, teu sempre quero ser. Medo da morte nunca terei, perto de mim tu sempre estás, pois ao teu lar de certo eu irei, tu me receberás. Junto a ti, pois quero viver, junto a ti eu vou combater, junto a ti vencer ou morrer, Cristo meu Salvador. William Slipper, cantor cristão, 287, com Jesus. Uau! As tempestades, elas surgem nos mais inesperados momentos. E esse testemunho da amiga da Sheila, a Nancy, e o seu esposo David, que já tinham um filho chamado Mateus, né? E depois ela teve uma garotinha chamada Hope, e que infelizmente foi acometida, né? Nasceu com essa síndrome que eu nunca tinha ouvido falar, é rara ali, né? É um distúrbio congênito raro. E a Hope viveu 199 dias, e então ela e o marido entenderam que eles tinham possibilidade de ter outros filhos que também teriam essa mesma doença. Então eles foram lá e tomaram as decisões cabíveis para que não pudessem mais engravidar. Mas inusitadamente, ela veio engravidar mais uma vez e ninguém explica esse porquê. Mas ela engravidou e teve o Gabriel, e o Gabriel viveu 183 dias. Sabe, não há dor que nós possamos passar nessa terra que o nosso Jesus não tenha experimentado. Jesus, ele na cruz do Calvário, ele sofreu como homem. Ele sofreu toda a nossa dor, todo o nosso pecado, toda a nossa rejeição,
Tudo que nós possamos imaginar de dor, ele sofreu muito mais. E a dor, ela é perene à vida humana, ela é real, ela existe, e em algum dado momento nós vamos passar pela dor ou por diversas dores. Isso é natural, né? Agora, o que é sobrenatural é passar pela dor com a certeza de que Deus está conosco, com a certeza de que Deus nos ampara, com a certeza de que Ele nos supre em meio às nossas necessidades e nos assiste nelas também. E que toda a oração que nós fazemos, independente de nós termos a resposta que nós gostaríamos de ter, na verdade a resposta de Deus, ela é sempre o melhor para nós. É triste sim algumas coisas em que nós enfrentamos na vida, tal qual esse testemunho. Mas Deus, Ele é poderoso para nos suprir, para nos curar e para nos fazer glorificá-lo em meio às dificuldades. Eu te encorajo a ter um coração agradecido por tudo que o Senhor tem feito na tua vida e por tudo que Ele ainda irá te fazer. Eu te encorajo a glorificar a Deus. Eu te encorajo a ser uma mulher segundo o coração de Deus, que busca conhecer os princípios da palavra dEle e que a cada dia mais se relaciona mais intensamente com Ele por meio da oração. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.